Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados. O PS perguntou à Senhora Ministra se o Conselho de Administração da RTP havia comunicado a intenção de alienar parte dos terrenos do Centro de Produção Norte. E se sim, se aquela alienação obedeceria a algum plano estratégico da estação e qual seria o seu propósito. A Senhora Ministra respondeu informando que a RTP, no seu plano de atividades, refere em linhas muito gerais investimentos naquele centro e que o Governo considera muito importante a existência daquele centro, estando o mesmo previsto no contrato de concessão. Um ato de fé na importância do próprio centro, porque a fé é que nos salva. Típico de quem sabe, mas não quer dizer, ou de quem de facto não sabe mesmo, o que delibera o Conselho de Administração, o que ainda é mais grave, sobretudo e apesar do contrato de concessão. Mas o que nos contam, os tais investimentos referidos em linhas muito gerais no plano de atividades, que a Senhora Ministra aparentemente não conhece, mas acho que devia conhecer, correspondem em linhas também muito gerais aos seguintes. No final do mês de janeiro, terá dado entrada na Câmara Municipal um projeto preliminar para a requalificação do centro de produção que disponibiliza 2/3 dos atuais 45 mil metros quadrados para a alienação. O pedido será informal e, ainda que destinado a obter da Câmara um pré-compromisso, não reveste qualquer forma legal que vincule qualquer das partes. Neste sentido, o Estúdio C, ou neste pedido, o Estúdio C, peça mais importante do atual centro de produção, com 600 metros quadrados, é apresentado como a demolir. 4. Esta operação permitiria, pois, libertar cerca de 30 mil metros quadrados em 3 parcelas distintas. Uma destinada à construção de um novo arruamento público, ligando a Rua Conceição Fernandes à Torre Altice, nas traseiras da RTP. Outra com frente para a Rua Conceição Fernandes e para o novo arruamento, destinada à construção de equipamentos hoteleiros. E uma terceira, ocupando parte da encosta de Monte Virgem, destinada à construção de residências sénior, com acesso através do referido arruamento. Esta solução urbanística implicará a perda de capacidade de produção e o acantonamento do atual centro, uma área confinada, já edificada, que pode fazer perigar de forma irreversível a expansão e a consolidação da atividade do atual centro, que está previsto no contrato de concessão e que a Senhora Ministra considera muito importante. Por exemplo, é concebido que a transição da emissão da RTP para a alta definição obrigará ao dobro do espaço em estúdios relativamente ao atual sistema. A situação é bem mais grave quando o atual Conselho de Administração, reconduzido em 2018, está associado a uma estranha tradição de alienar património a pretexto da regularização cadastral de imóveis, cujos resultados têm sido desastrosos. Por exemplo, a venda do terreno da emissora de rádio, em Miramar, também em Vila Nova de Gaia, por 1.751.000 euros, que agora foi recolocada à venda por 12,3 milhões de euros, só 7 vezes mais que o preço original. Também é, no mínimo, bizarro que o principal acionista da RTP não questione a falta de legitimidade de um Conselho de Administração que está em fim de mandato para deliberar sobre estas diligências. Não deixa ainda de ser estranha a razão pelo qual o PS quis negar esta audição e a tranquilidade com que se bastou com o ato de fé da Senhora Ministra sobre um investimento estratégico desta envergadura. Mas se o PS se basta com parágrafos paliativos, o PSD não. Como não se bastam os habitantes da área metropolitana e da região norte, pelo impacto que este centro tem na economia local. Como não se bastam os portugueses, estando em causa uma empresa pública cuja atividade é financiada pelos dinheiros dos nossos impostos. Senhora Ministra, isto posto e perante este quadro, o PSD pergunta: 1. Confirma ou desmente estes factos? Ignorava-os? 2. Se ignorava de toda esta realidade, que ilações retira destes factos e que garantias pode desde já deixar ao Parlamento e aos portugueses? 3. Que diligências é que a Senhora Ministra pretende encetar? 4. Afinal, qual foi o mandato e que instruções deu a Senhora Ministra ao Conselho de Administração, no âmbito do contrato de concessão, sobre a alienação de terrenos, afetação de recursos e requalificação do Centro de Produção Norte? 5. Por último, a confirmarem-se estes factos, considera que o Conselho de Administração da RTP ainda tem condições para prosseguir o seu mandato? 6. E o Sr. Secretário de Estado, que tutela o setor, continua a merecer a confiança política da Sra. Ministra? Muito obrigado.